Boa noite, minha irmã Nacilda. Seja Ô, meu bem-vindo. irmão, boa noite. Vou deixar o comando com você. A gente vai Tá iniciar aqui os bom, trabalhos, viu? tá bom, desculpe, sempre o atraso, é porque tô resolvendo as coisas, mas graças a Deus cheguei. Tá tranquilo, tá tranquilo. 2 minutinhos só. Tudo bem, meu irmão, muito Um abraço obrigado. grande. E um bom trabalho, que Jesus lhe Igual você abençoe. também. Boa noite, Sandra Paixão, minha querida. Boa noite, boa noite. É, e boa noite, meus irmãos, que se encontram aí no Ismael Ramos das Neves, neste momento. Pedimos a Deus, nosso Criador, que possamos fazer o estudo da noite de hoje com muita paz, com muita luz, com fé, com esperança, confiando no nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste momento, sob sua proteção, sob seu amparo, sob sua luz divina. E a Virgem Mãe Maria Santíssima, e a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso irmão querido. E agradecemos a toda a equipe espiritual do Ismael Ramos das Neves, que nos dá todo o suporte para a realização desse trabalho. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês, trabalhadores que estão aí no Ismael, nesse momento, se preparando, já todos preparados, né, que já fizeram a abertura, todos preparados para mais uma dedicação. É Gabriel, né, Gabriel? Boa noite, Gabriel. Que bom estar aqui com você, meu filho. Me conheço lá da evangelização do Frei. Bem, meus irmãos, a leitura. Boa noite, Cristina, Rita, seja bem-vinda, minhas irmãs. E boa noite a todos. Bem, hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é do capítulo 23, Moral Estranha. E o que a gente vai abordar hoje, falando sobre essa passagem de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando a gente fala logo esse título, né, a gente fica logo assim. Jesus, essa é uma passagem que está em Mateus, em São Mateus, e outra está em São Lucas, né? Isso é uma passagem de São Lucas e de São Mateus. Então, quando a gente, logo assim de início, quando a gente fala, pronuncia que essa foi uma, foi uma parábola que Jesus falou, não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí a gente dá uma confusão na nossa cabeça, se a gente não procurar entender direito, porque Jesus é amor, Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é tudo que é de bom. E sempre nos ensinou e nos ensina e vai continuar nos ensinando a amar. O que é amar? E como é que Jesus fala uma coisa dessa assim? Não vim trazer a paz, né? Então, logo de início, se a gente não prestar bem atenção, se a gente for interpretar de forma diferente, a gente não prestar atenção à mensagem de Jesus,
a gente começa a interpretar as coisas diferentes, não é isso? Mas a divisão, mas que divisão? Eu não vim trazer a paz, mas que paz é essa que Jesus fala que não veio trazer? Que divisão é essa que Jesus está falando, né? Então, hoje no Evangelho, a gente vai falar sobre esse ponto, né? Então, esse item, ele é grande, ele vai do 9 ao 17. Ele é um extenso, ele é extenso. Mas a gente vai lendo aqui até dar determinada hora, né? Até completar os 45 minutos, 50 minutos, para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Com as graças de Deus, com as bênçãos divinas. E os bons irmãos possam me inspirar para que eu possa passar uma mensagem clara para vocês. Então, vamos lá, minha gente. Não vim, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha, não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9. Não penses que eu vim trazer a paz sobre a terra. No primeiro item, o 9, Jesus fala logo isso. Não penses que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Essa é uma passagem que está em São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Então, o item 10 diz assim: eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda? Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. Em que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, enquanto me sinto apressado que se cumpra. Esses dois primeiros itens, que é disso aqui que está em São Mateus, a gente vai falar um pouquinho aqui, para que a gente possa entender logo de início essa passagem de Jesus, né? Essa mensagem de Jesus. Quando Jesus diz assim, não penses que eu vim trazer a paz sobre a terra. Quando Jesus, ele chegou à terra, quando ele veio, que foi tudo preparado, a vinda de Jesus aqui para o plano físico, que nosso Pai Celestial, ele preparou tudo, ele fez todo o preparo para que Jesus viesse realizar uma tarefa, uma missão. Que missão, né, meus irmãos? Que missão foi essa que Jesus enfrentou? Para enfrentar a missão que Jesus enfrentou, só poderia ser um espírito do gabarito de Jesus. Um espírito muito, 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 muito evoluído, que já vem de outros planetas, de planetas bem, né, de espíritos puros. Então, Jesus veio sabendo o que ia encontrar aqui. Ele sabia o descontrole que estava aqui. Por quê? Porque, primeiro,
veio, né? Veio os profetas, veio Moisés, né? Então, tudo aqui foi preparando, mas mesmo assim o povo não ouvia, o povo não atendia, o povo não escutava. Era aquela coisa desregrada. As leis mosaicas, elas são duras, elas são muito rígidas, elas são muito duras quando diz olho por olho, dente por dente. Mas Moisés foi preciso colocar essa lei, essas leis, para que possa ter dado uma freada no povo da época, né? Veja como nós éramos primitivos das cavernas mesmo, né? Daqueles que só misericórdia. Hoje, há muitos anos já se passaram, séculos e séculos e séculos, e ainda continuamos selvagens, né? Imagine naquela época, para Moisés, a missão de Moisés não foi brincadeira. A missão de Moisés, ele como médio, ele era um médio de efeito físico, ele tinha uma missão muito bonita. Mas ele teve essa necessidade, permitido por Deus, nosso Criador, ele recebia a mensagem e ele passava. Então, foi obrigado ele a agir dessa forma para que o povo pudesse se conter. Até hoje, a gente ainda age como naquele tempo de Moisés, lá na época de Moisés, lá nas leis mosaicas. Até hoje, a gente ainda pratica aqueles mesmos atos, olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio, ele sabia que ia enfrentar muita coisa, né? Naquela época, quando Jesus chegou, ele se deparou com o quê? Os doutores da lei, né? Ele se deparou com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, né? E com os doutores da lei. Cada um tinha uma maneira de se comportar. Cada um tinha uma maneira de agir, de interpretar. Eles interpretavam da maneira deles, então a maneira deles era o certo. Como a gente já falou várias vezes aqui, que antigamente, quem era doutor, os doutores da lei, eram os que comandavam, né, na época, porque eles tinham conhecimento de letras, né? Sabiam ler e escrever. Então, eles se achavam o todo-poderoso. Então, ali eles faziam as leis que queria, agia da forma que queria, a maneira que eles pensavam, eles colocavam e as pessoas faziam, muitas vezes até faziam porque tinham que fazer. Muitas vezes até podia haver uma discordância, mas o fato de não deles serem os poderosos, terem, né, o poder, ser os doutores da lei e outros mais, então o povo na época se via obrigado, os que não concordavam, se viam obrigados a aceitar aquela maneira que eles passavam para o povo, né? Então, quando Jesus chegou aqui no plano físico, ele se deparou com tudo isso, né? Cada um na sua aldeia, cada um no seu universo, cada um que se achava o bambambam. E tinha aqueles o povo simples, né? O povo que era desclassificado, né? Que não tinha acesso ao mundo,
vamos falar assim, desses poderosos da época, os doutores da lei e outros mais. Então, quando Jesus chegou e que se deparou e sabia que vinha se deparar com essa situação, quando Jesus começou a fazer sua tarefa, ele começou a falar, e a fala de Jesus, naquela época, os doutores da lei, os bichão, né, os sacerdotes, eles não falavam, né, com aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que não tinham recurso, né? Eles não falavam. Eles se achavam puros, né? E, como eu falei, e continuo repetindo, as coisas que eles achavam que era certo, era o deles, porque eles viviam nesse mundo deles lá, né? Dos doutores, das leis, enfim. E Jesus veio de onde? Veio de uma aldeia de pessoas simples, de pessoas humildes, pessoas pobres. Olha de onde veio Jesus. Jesus nasceu numa aldeia que era pobre, que Jesus não tinha recurso, Jesus não tinha aquele universo não que eles se achavam. Então, aquelas pessoas como Jesus era tratado como, sei lá o quê, uma coisa qualquer, sem valor nenhum. Eles nem tocavam umas pessoas dessas, porque se tocassem, eles não eram mais puros, eles eram impuros. Então, Jesus andava, era um andarilho, andava, e aonde Jesus andava era pregando os ensinamentos de Deus, nosso Criador. Um andarilho, de pés no chão, cabelos longos, roupas não de luxo, né? Não tinha roupa, a roupa era muito simples. E de onde veio sair os verdadeiros ensinamentos? De Jesus, um homem que veio daquela aldeia pobre, que eles discriminavam, que eles diziam que aquelas pessoas não existiam para ele. Então, quando Jesus começou a falar, a pregar, ia de encontro com as ideias dele, e Jesus, os ensinamentos de Jesus, era todo ao contrário do que eles passavam para o povo na época. Então, eles começaram a se incomodar como é que um homem como Jesus, um andarilho de pé no chão, cabelos pelos ombros, um pobre que vem de uma aldeia lá de Jericó, lá de Nazaré, não sei de onde, e sair com isso, que isso poderia sair deles. E as ideias dele não era de acordo com as ideias dos doutores da lei. E daí começou. É aí que Jesus diz: eu não vim trazer a paz. Por quê? Porque o que Jesus ensinava para o povo era o contrário do que eles passavam para o povo. Porque eles faziam só aquele, onde entra aquele ditado, né, que diz assim, pele de cordeiro e espírito de lobo, né, mais ou menos assim, que era vestido de uma pele de cordeiro e por dentro era um lobo. O que eles falavam, eles não praticavam. Eles ensinavam para os outros. Eles queriam que os outros fizessem, mas não faziam o que eles estavam falando. Eles faziam o contrário. Então, quando Jesus diz assim, raças, né, de víboras, e chamam eles de hipócritas, porque é hipocrisia. Você falar uma coisa e praticar outra. Só o que Jesus falava desmascarava eles constantemente. E isso foi irritando aquele povo daquela época.
Foi irritando, principalmente os poderosos. Mexia era com os poderosos. Porque a nação na época, o povo na época foram começando a abrir os olhos, né? E foram vendo que a realidade era outra totalmente diferente. Era totalmente diferente do que aqueles doutores da lei, os sacerdotes, né, os escribas na época passava. Era totalmente diferente. Então, a, a, a mensagem de Jesus passou a incomodar a esse povo. Incomodou tanto que Jesus começou a passar a ser perseguido, né? Jesus foi tão perseguido que chegaram a crucificá-lo. Mas por quê? Porque o que Jesus falava era semeando o amor, semeando a paz. Mas à medida que Jesus ia semeando a paz, na mesma hora ia acontecendo as divisões, ia causando as divisões, né? Aqueles que não sabia que ali tinha um fundo de verdade, sabia que aquilo que Jesus estava falando era verdade, verdade verdadeira. Mas o incomodava. Mas por que incomodava? Porque o que Jesus dizia, eles não aceitavam porque eles iam se deparar com a realidade do que eles estavam fazendo. Porque eles faziam uma coisa e praticavam a outra. E se eles fossem seguir Jesus, eles ali, o orgulho, né, que a gente sempre fala no orgulho, e ele está presente em tudo, o orgulho, como ali o orgulho, o egoísmo, a vaidade reinava com força, eles iam, para ouvir os ensinamentos de Jesus, eles iam ter que baixar a cabeça e começar a admitir que o que eles estão fazendo não era o certo. E eles não queriam. Eles não aceitavam de forma nenhuma. Então, quando diz eu não vim trazer a paz, é porque começou, quando Jesus começou a sua missão, começou a incomodar, e daí que diz eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque começaram, né? Cada um no seu lá, na sua aldeia, cada um no seu mundo, né? Cada um pensando diferente, cada um achando que ainda continua com a verdade, que hoje ainda impera com força esse comportamento. Veja que faz 21 mil anos que Jesus veio nos ensinar o que é a verdade, o verdadeiro ensinamento de Jesus, realmente é a realidade de tudo, e mesmo assim a gente ainda continua praticando as mesmas coisas que a gente praticou lá na época de Moisés, né? Continuamos com o mesmo sentimento. Melhoramos? Sim, graças a Deus, que de reencarnação em reencarnação a gente vai melhorando 10%, né? 10%. Mas ainda pensamos, muitas vezes a gente não chega a praticar, mas a gente ainda pensa. Muitas vezes, momentos que passam na nossa vida, que a gente nos comportamos lá na época de Moisés, olho por olho, dedo por dentro, pisou, leva, fez, segure, que a rebolada vai ser grande. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente começa a, a perceber, a aceitar os ensinamentos de Jesus, a gente começa a se incomodar. A gente se incomoda, sim. Porque bate com força, bate mesmo com força em nós. E a gente começa a olhar para dentro de nós e ver assim, eu preciso me modificar.
Então, quando o orgulho ele reina, jamais a gente vai querer aceitar isso. Jamais eu vou admitir que eu estou errada. Jamais eu vou admitir que eu faça isso. Né? Não, o que eu estou fazendo é certo. Por quê? Porque eu alimento um sentimento que me desvia totalmente do meu verdadeiro compromisso. Mas, como diz, aqui vamos mais para frente um pouquinho. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Jesus pergunta, já está em São Lucas. Aí Jesus pergunta: credes que eu vim trazer a paz à terra? Jesus pergunta, né? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Então ele responde: não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Essa é uma passagem que está em São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. A divisão, por quê? Porque aqueles ensinamentos que a gente ouviu lá atrás, que a gente falou agora há pouco, que a gente continua praticando, né? E a gente não admite que ninguém chegue para mim e diga que eu estou errada, porque eu sou verdadeira, eu estou com a verdade, porque eu falo aqui, passo esse papel de uma pessoa caridosa, de uma pessoa boa, mas quando eu chego lá, em casa, eu sou uma tirana perversa, ainda continua reinando ainda. Então, existe uma família que cada um tem uma maneira de pensar. Você vê que tem família que cada um é de uma religião. Religião não salva ninguém. Igreja, muito pior. Centro também não. O que salva, o que nos eleva, são as nossas atitudes. Mas existe sim, como tem aqui no Evangelho, sim, cada um com a cabeça, uma maneira de pensar. Cada um tem seu mundo. E cada um acha que está com a verdade. E isso, meus irmãos, a gente se depara todos os dias dentro da nossa casa. Os nossos irmãos, com o pai, né? A gente enfrenta, a gente critica o comportamento do outro, porque o outro é católico, não é espírita, o outro é evangélico, não é espírita. Quem é católico me critica porque eu não sou católica, não sou evangélica, mas sou espírita, né? Então aí começa o quê? A divisão. Mas não foi essa a missão de Jesus. Ele não veio. Jesus veio a ensinar. A religião de Jesus é amai uns aos outros, como eu vos amo. Como o Pai Eterno nos ama. Como a Virgem Mãe Maria Santíssima nos ama. A religião de Jesus é esse. Jesus não saiu pelo mundo dizendo: ei, a minha religião é tal. Vamos fazer uma igreja lá e vamos fazer isso, e essa aqui é a certa. Não tem. Jesus simplesmente ele andava, saiu. E aonde ele ia, ele pregava e a multidão ia atrás. Mas os templos religiosos, cada um tem uma maneira de agir, de interpretar. E aí começa a divisão. Muitas vezes as pessoas nem vão em templo religioso, mas em casa mesmo não aceita
a minha maneira como eu vejo os ensinamentos de Jesus. Eles criticam. Antes eu criticava, mas hoje eu já fico quieta. Eu digo, não, deixa pra lá. Cada um tem uma maneira de ver, tem um que tem. Cada um, enfim, faça a sua parte, né? Mas a divisão, e essa divisão em nome de quem? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque tudo está usando o nome de Jesus. Pratica usando o nome de Jesus. Então é como ele disse aqui, eu não vim trazer a paz. Por quê? Porque mesmo com essas divisões, essas guerras santas, que desde o princípio do mundo que vem existindo, e ainda continua, é guerra guerra verbais, é guerra de movimentos que se juntam para. Mas tudo em nome de quem? De Jesus. Essas guerras santas que lá para outros países matam em nome de Jesus, que vai isso, vai aquilo. Quer dizer, ali existiu o quê? Uma divisão imensa. Quantos de nós estamos dentro de casa com aqueles espíritos que estão ali fazendo parte da mesma família, que nós ali é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é sogra, é sogro, enfim. E vem outro lá de fora que não tem laço nenhum com o sanguíneo, mas tem uma maneira de ver diferente de mim. E eu ali começo a o quê? A escantear, ou abandono, ou brigo, ou faço qualquer coisa, porque ele não pensa igual a mim. E muitas vezes aquele espírito é um espírito muito querido meu. Muitas vezes está ali o pai, está ali uma mãe reencarnada naquele corpo, daquela pessoa. E muitas vezes a minha ignorância faz com que eu não perceba isso e não aceite a maneira que o outro se comporta. Eu não aceito a maneira que o outro pensa. Então, é esse, meus irmãos, que Jesus tanto falou, dessa divisão, que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a paz. Agora, quem fez com que os ensinamentos de Jesus trouxessem discórdia e essa divisão foi a gente, foi nós, somos nós. E ainda continua sendo nós. Então, vamos mais à frente. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Quer dizer, foi isso logo no início que a gente falou, né? Que Jesus, a personificação da doçura, do amor, da bondade, né? De pregar o amor ao próximo. Ô, meu filho, já terminou, Rafa Gabriel? Gabriel, já terminou, meu filho? Então, vamos aqui, meus irmãos, porque eu acho que já terminou lá como o Carlos não está, então quem está na sala é Gabriel. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje foi justamente essa. Moral estranha, e eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas Jesus veio trazer a paz, o amor. Agora cabe a nós a fazer a nossa parte. Então, que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora nos ilumine, nos proteja e nos cubra com seu manto de luz e com seu manto de amor. Que nesse momento, meus irmãos, onde quer que vocês estejam nos seus lares, e os nossos irmãos que estão lá no Ismael, que a espiritualidade é maior, com os poderes de nosso Senhor Jesus Cristo, a equipe de Ismael Ramo das Neves possa visitar as nossas irmãs
e possa também me visitar e visitar todos os nossos irmãos, Carlos, a todos, fazendo a varredura nos nossos lares, limpando, e que nossos irmãos que estão presentes aí no Ismael também possam estar tendo toda a assistência que necessitam, e que cada um de nós, nesse momento, estejam recebendo essa força maior, essa energia de equilíbrio, de força, de coragem, de fé, de esperança, de harmonização, e que nós possamos, ao término dessa reunião, nós estarmos melhor do que entramos. E vamos encerrar com a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. E todos tenham uma noite de paz, de luz e de amor. Muita fé, esperança e confiança no nosso Criador. Nós só temos, meus irmãos, é que confiar, acreditar em Deus, buscar a nossa fé dentro de nós. Buscar essa fé, essa confiança. Porque a partir do momento que a gente busca a fé, a confiança no nosso Pai, a gente vence todas as batalhas, a gente vence todos os obstáculos, a gente vence tudo, porque existe uma muralha grande, e essa muralha é Jesus. É quem nos protege, quem nos defende, com o poder de Deus, nosso Criador, e a Virgem Mãe Maria Santíssima, e nosso anjo de guarda e nossos guias protetores. Agradecemos a todos. Muito obrigado por mais uma vez a oportunidade. E ao Ismael Ramos das Neves, de estar nos dando essa oportunidade de podermos aprender mais e mais e mais com todos. Que Jesus ilumine, que Nossa Senhora o abençoe hoje e sempre. Amém. Obrigada, minhas irmãs. Uma noite de paz, muita luz. Sandra Paixão, Cristina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Um abraço. Outro. E acho que Gabriel. Minha gente, vocês aí do Ismael deu uma. Eu não sei, eles não falaram se terminaram lá, se não terminaram. Carlos hoje está na rádio, aí não está podendo, hoje está. Aí quem ficou foi os meninos, não sei se os meninos já terminaram lá, não falaram nada, só falaram assim, que iam sair, né? Mas enfim, eu vou aguardar mais um pouco aqui para ver o que eles vão. Santa Paixão, fala aí alguma coisa, minha filha. O que você achou da aula? Se tem alguma coisa a dizer, completa aí alguma coisa. Não, Nacilda, acho que foi muito esclarecedor. Não tem. É exatamente o que você disse, né? Essa divisão é a divisão que Jesus sempre falava e, em parábolas, né? E ele, como você mesma disse, e nós não entendíamos, né? Então, como Jesus, como naquela passagem, quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Na verdade, ele estava querendo dizer ali para todos nós que todos que estavam ali eram seus irmãos, né? Isso, família universal. E não vim trazer a união e sim a espada, é exatamente que a questão dos dogmas da igreja, do idealismo de cada um, né, das igrejas, das religiões. Você também falou muito bem que Jesus não veio aqui pregar nenhuma religião, até porque
Ele veio pregar o amor. E religião nenhuma salva, né? Não. Nenhuma religião nos salva. Quem salva somos nós mesmos, de nós mesmos, né? A verdadeira salvação nós devemos procurar em nós, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que realmente nos salva, né? E procurarmos estamos aqui para evoluirmos, né? Que estamos aqui para nossas provas. No mundo espiritual, nós aprendemos e aqui nós somos colocados na prova, nós viemos ser aprovados aqui. E se não fizermos a lição direitinho, vamos ter que voltar. É isso. As boas atitudes, né? Nossas atitudes é fundamental, né, na nossa caminhada, né? Muito bem. Desculpa ter lhe cortado, viu? Mas quiser continuar falando alguma coisa, Não, pode ficar à vontade. não, só. Cristina, minha querida. Meus irmãos, então, justamente essa. Eu vou esperar o que eles vão falar aí. Eu vou aguardar mais um pouco. E enquanto eles não aparecem, a gente vai comentando aqui. Mas é justamente isso, né? Os ensinamentos de Jesus é isso, ele causa, né? Ele causa ver que o que que nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos isso diariamente, porque a gente prega o evangelho, mas já tem outros que não concordam, né? Vem as discórdias, e muitas vezes vem as perseguições, muitas vezes os irmãos não falam conosco. Fulano de tal tá ali no centro tal, aí diz que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é macumbeiro, que a gente é aquilo, que não sei o quê, né? Se refere a gente como não sei nem o quê, fala aqueles palavrões, enfim, é a divisão, né? Achando que a maneira deles estão certa. Mas a gente não é dono da verdade, a gente só está procurando entender o que Jesus está passando para nós. A gente está procurando entender verdadeiramente a linguagem de Jesus, os seus ensinamentos, e a gente poder não só entender, como também praticar. A gente precisa muito praticar. A prática é o fundamental. Não é só falar, mas é a prática. Porque quando a gente começa a aceitar os verdadeiros ensinamentos de Jesus, quando a gente começa a aceitar verdadeiramente, porque os ensinamentos de Jesus, ele é verdadeiro. É quando a gente começa a aceitar Jesus verdadeiramente da nossa parte. Não aceitar Jesus com hipocrisia, né? Com mentiras, né? Falando o nome de Jesus aqui, fazendo ali o contrário, usando o nome de Jesus para enganar os outros, usando o nome de Jesus para tirar proveito, né? Para enricar, não é isso? Então, quando nós começamos a aceitar Jesus de verdade mesmo, de coração, aí começa a mudança. Aí a gente já vê que não vamos estar usando o nome de Deus em vão. Não vamos estar usando o nome de Jesus em vão. A gente vai estar usando o nome de Deus, porque o nome de Deus é muito valioso, minha gente. O nome de Jesus é muito valioso, é grandioso, então a gente não pode estar desperdiçando o nome de Jesus e o nome de Deus, nosso Criador, com coisas fúteis, com enganações, com hipocrisia, em busca de enganando, mentindo, querendo que as pessoas vejam do meu jeito para que eu possa tirar proveito daquilo ali. Cadê o respeito que nós não temos por nosso Criador? Cadê o respeito que nós não temos por Deus?
Cadê o respeito que nós não temos por Jesus? Não temos respeito nenhum por nosso Criador, nem por Jesus. Porque começamos a tirar proveito de tudo isso. Só pensamos em nós. Aí o egoísmo grita com força, o egoísmo, a vaidade. Né? Então, não é esse que Jesus veio fazer. Jesus veio ensinar a amar, a bondade, o perdão, a luz, a união. Mas nós sempre damos prioridade, o orgulho e a vaidade fica onde acontece o que acontece. Toma um rumo totalmente diferente. Então, minha gente, ficam com Deus, porque eles não deram aqui notícia, eu não sei. Manuel, eu não sei se já terminaram lá. Gabriel, também não sei. Está tudo em silêncio. Carlos não está podendo, porque Carlos ele está na rádio. E graças a Deus, eu só posso agradecer a Deus, ao nosso Criador, e ao Criador Supremo de todas as coisas, por mais essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Uma noite de paz, de luz. Minha querida amiga Sandra, que Jesus te abençoe, minha filha. Que a equipe de Ismael Ramos das Neves possa chegar até você, aplicando um passo, uma medicação, de acordo com o que você está necessitando, e a mim também, e a todos nós. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, e uma noite de paz. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Alô? Oi? Quem tá aí? Não tá saindo o som aqui. Se fala, mas não está saindo o som.